boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é um programa especial, programa A Vida em Foco, que está sendo transmitido aqui de Curitiba para todo o Brasil, hoje no auditório da TV Evangelizar. Você está vendo um cenário um pouco diferente, porque nós vamos falar sobre superação. Hoje o tema é Outubro Rosa, vamos trazer histórias aqui que vão com certeza ser uma inspiração para as mulheres principalmente, histórias de superação e muita informação para você. Nós hoje temos várias convidadas muito especiais aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a Gladys Alushi, está aqui, ela é fundadora da AAMA, Associação Amigas da Mama, e também é administradora de empresas. Ela vem aqui contar a história pessoal dela, contar não só o aprendizado que ela tem, mas como que ela transformou isso e passa isso como um legado a partir da experiência dela. Também tenho aqui a minha segunda convidada, Melissa Canda, que é advogada, vai nos ajudar com respeito aos direitos da pessoa que tem câncer de mama, para que você possa ajudar e se beneficiar, claro, para que a sua saúde seja colocada em primeiro lugar. Também tenho mais convidadas, quero dar bem-vindas a Shirley Cus, Shirley Schus, é médica coordenadora do programa Conscientizar Mais, do Hospital Erasto Gärtner. Também vai trazer muitas histórias aqui, muita informação na área da saúde. Também estou aqui com a Dani Oliveira, que é influenciadora digital e que encontrou no humor a missão dela, vai trazer pra gente todo esse bom humor e essa pitada de alegria que é muito importante numa história de superação. Também quero dar boas-vindas a essa banda que está aqui, em nome da nossa querida Bruna Crabius, também aos meninos, sejam bem-vindos, obrigada por vir aqui trazer a música que é tão importante também na nossa vida. Então esse programa é especial, é para você, é para quem você ama. Então já aproveita para falar sobre esse programa especial desta sexta-feira e vem comigo, roda a vinheta, produção. Eu já estou aqui sentado com as minhas convidadas, sejam bem-vindas, viu? Tudo bem com vocês? Vocês fiquem à vontade, é uma conversa que a gente tem aqui hoje, né? Uma conversa de sala de estar com todo o Brasil, a gente fala com o Brasil inteiro. Então eu gosto de lembrar, porque às vezes a gente está aqui no nosso, que hoje nem é friozinho de Curitiba, porque sai o sol, já sai o show, já fez tudo, né, Dani? E vocês fiquem à vontade, cada uma já tem o próprio microfone para a gente poder, né, ter essa voz a todo momento. Então, primeiro eu quero começar com você, Gladys, que é voluntária, que tem uma história, né, de vida, de transformação. Me conta um pouco, né? Eu sei que a sua história, você contou até aqui na Associação Evangelizar é Preciso há poucos dias, mas me conta um pouco da tua história. Carol, muito obrigada pela oportunidade. E a minha história também se confunde um pouquinho com a das Amigas da Mama, associação. Mas eu observei um nódulo na mama a partir do momento que eu parei de amamentar minha filha. Eu estava com 35 anos e ao fazer o autoexame, veja, eu estava fora com 35 anos amamentando a tua filha e você sentiu Eu senti o nódulo. Olha. E graças a Deus o médico foi muito consciencioso e pediu, né, que eu já fizesse os exames, em seguida a biópsia e começou o tratamento. Isso foi há 24 anos atrás. Minha filha estava com 1 ano. Nossa. Então, inclusive, a doutora sabe o que seria, o que era o tratamento há 20 anos atrás, o processo cirúrgico, tudo isso. Então, e de lá para cá, a gente inicia então a Associação das Amigas da Mama a partir de pequenos grupos de amigas e a primeira bandeira que nós levantamos foi o direito do paciente oncológico. Bom, aí Melissa pode dizer bem, né? Você falou 24 anos atrás. 24 anos atrás. Né? Antes um pouco ali de 2000. Isso que eu ia falar, o século passado, gente. Na virada do milênio. Foi em junho de 1999. Olha só. Mudou muita coisa, Melissa, nessa área de direito? Porque, bom, virada de milênio já teve várias mudanças, né? Mas eu não tinha me ligado que era justo nesse momento que estava acontecendo também mudanças dessa legislação.
De lá para cá, muita coisa mudou e muitos direitos vêm sendo cada vez mais garantidos. A gente teve recentemente a publicação, inclusive, do Estatuto das Pessoas com Câncer, que veio de uma forma agregar todos os direitos que são garantidos em legislações esparsas para os pacientes com câncer. Eu acho, mas a princípio, a grande vitória que existe é a garantia do início do tratamento dos pacientes com câncer em 60 dias pelo SUS, a partir do diagnóstico. Então, a partir da data da biópsia que confirma... Isso agiliza o tratamento. Exatamente. Então, em 60 dias, o paciente tem que iniciar o tratamento. Porque a gente sabe que é imprescindível o início rápido, porque o tumor avança, enfim... Então, 60 dias, o SUS precisa garantir o início do tratamento para esses pacientes. Então, isso é uma conquista muito grande, além de vários outros direitos que nós temos aí, dos quais podemos falar no decorrer aqui do programa. Sim, com certeza. Bom, mas vou perguntar agora para a doutora, né? Porque nesse sentido de... Não que eu vá só respeitar essa ordem aqui, tá? Fiquem à vontade. Mas é porque tá puxando uma coisa, puxa outra, né? Começa-se com a descoberta de alguma coisa, o direito garante que esse tratamento se inicie o mais rápido possível. Da área médica, como que isso impacta nessa cura, nesse tratamento, quando se inicia com 60 dias, como foi colocado na legislação? Da tua experiência, doutora Shirley. Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome do Hospital Erasto Gertner, eu agradeço o convite. E é realmente um prazer, né, estar aqui hoje, nessa tarde, conversando com vocês. Justamente porque o Outubro Rosa é uma data que já está, assim, arraigada, né? É um mês de se chamar atenção, né, para a prevenção do câncer de mama. Mas esses esforços todos em se difundir e se falar a respeito, eles são mais do que necessários no sentido de que se faça a prevenção não apenas no mês de outubro, mas sim durante todo o ano. Porque, respondendo sua pergunta, a questão do diagnóstico precoce, quanto antes feito o diagnóstico e antes encaminhado esse paciente para tratamento, maiores são as chances de cura de doença. Então, se ele é feito num estágio inicial da doença, existe chance de cura do paciente. Então, isso vai impactar diretamente no prognóstico da doença, ou seja, no desfecho da doença. E, em caso de não possibilidade de cura, os efeitos do tratamento são mais amenos, coloquemos assim. Porque quanto antes diagnosticado, esse tratamento pode ser menos agressivo, o que vai impactar diretamente também em qualidade de vida destes pacientes. Sim, com certeza, com certeza. Dani, qual que é a tua história com o humor? Me conte. Oi, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu que agradeço. E vir aqui falar sobre o poder, né, que o sorriso tem. O humor na minha vida me ajudou a passar por um momento também difícil, né? Não é um caso, né, como o câncer, mas eu tive a questão da doença da alma, né? Quando a alma ela adoece. E a gente sabe quando a gente passa também por um momento tão difícil como é um tratamento, né, de câncer, a alma, né, também adoece, porque o câncer ele mexe muito, né, com o emocional. Sim. E uma das questões que eu tive em relação à depressão foi muito o medo de adoecer. Eu tinha muito medo de adoecer, só que eu deixei que isso se transformasse em uma doença. Saiu Mas você normal. Não tinha uma doença, você era uma pessoa saudável e tinha o medo de adoecer. Sim, sempre fui saudável, graças a Deus. Só que depois do parto do meu segundo filho, eu comecei a ter pânicos, medo da morte, de uma forma que me tirou a minha essência, que é de sorrir, de brincar. Eu me vi prisioneira de um sentimento onde eu não conseguia mais me sentir livre. E aí que o humor entrou na minha... Já estava em mim, mas eu consegui resgatá-lo. Primeiramente, eu precisei buscar ajuda profissional. Isso eu sempre digo, bato na tecla, sempre, hoje em dia, com o meu público que me acompanha, que a gente precisa buscar ajuda quando a gente não consegue mais
né, sair desse movimento sozinha. Sim. Então eu procurei ajuda terapêutica, psiquiátrica, tomei medicação e aí comecei a fazer os vídeos na internet para poder colocar para fora a Dani que estava adormecida. A gente estava dentro da pandemia, né, no momento onde a gente também estava com a alma, né, preocupada, triste com tantas notícias, né, difíceis. E aí o humor entrou nos vídeos para mostrar para as pessoas que a gente pode sim sorrir mesmo diante das dificuldades, que o sorriso ele cura, ele tem um poder de mexer com a gente de uma forma extraordinária. Você pode estar com aquele dia difícil, aquele dia, né, ruim, aquele monte de boleto para pagar, eu sempre falo, aquelas preocupações que a vida adulta, né, nos traz, mas se a gente consegue olhar para aquilo, nem que seja por 5 minutos, de uma forma leve, tranquila, falar, eu vou vencer, eu vou sorrir disso aqui, eu não tenho outra opção. A gente consegue mudar o movimento, né? Aquele estado de espírito, ele muda. Com certeza. Nem aqueles dias que eu estou mais preocupada, aqueles dias mais difíceis, quando eu paro e relaxo e eu deixo a Dani bem-humorada falar mais alto, gente, parece que as coisas vão fluindo de uma forma bem melhor. Então é sempre isso que eu sempre falo. Acredito, isso inclusive é científico já hoje, né? Já Sim. existe a ciência da felicidade que estuda Sim. isso. Dani, eu vou aproveitar teu gancho para pedir um trecho que a produção separou de um vídeo seu para ver se a gente vai dar umas risadas. Mas eu quero ver você fazer ao vivo aqui com a gente, tá? Ai, meu você Deus, faz vamos. favor de botar essa Dani para fora aí, minha menina, filha. deixa comigo. Vai lá, produção. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um Quem nunca passou por isso, né, Dani? Mulher, isso você faz. Tem que avisar. Alguém se identificou aqui ou não? Aqui nesse sofá aqui? Né? Apareceu de surpresa. Ixi! Bem naquele dia que a gente se permite almoçar um salgadinho, mulher. Né? O Benção aparece em casa assim, sem avisar. Aí a gente Tá tá lá escondendo curtindo Netflix. Né? Tá vendo só? É interessante, né? Porque esse tipo assim de humor que é do cotidiano, Exato. que assim até eu que nunca fiz aquilo ali, nossa, né? Agora a gente se identifica, imagina, né? Nunca fiz. A gente se identifica tanto com tudo, né? A gente se vê que a gente é tão igual nos nossos hábitos, né? Exato. E essa é a ideia, criar identificação. Mostrar para as pessoas que estão assistindo que, nossa, lá na casa dela também acontece isso. Né? Com o marido, com os filhos, na rotina de trabalho, né? Que a gente se permite, né? A ter dias que não vai dar tudo certo. Num caso desse, né, gente? A gente tem... Quando a gente finalmente precisa... Assim, não vou fazer almoço, a carne está congelada. Sim. As panelas limpas, né? Sim. Não preciso ir para a pia. Tem micro-ondas, graças a Deus. Né? A gente Isso. tem muita tecnologia hoje, não dá nem para Exato. reclamar, né? Eu falo assim para minha sogra, não tem que nem ir lá matar galinha para fazer as coisas, tá tudo pronto já, né? Então, não tem que depenar, não tem que fazer nada. Deixa eu fazer uma pergunta que eu me inspirei ali naquele vídeo para a doutora Melissa. Eu vi ali os brinquedos espalhados pelo chão, né? Crianças e tal, tudo bem, o marido tinha chego. O que é importante você acredita nessa área do direito que vai envolver, de repente, a família, né? Porque uma mãe, bom, você falou do teu caso, você estava amamentando. Às vezes a mãe, ela tem filhos já mais crescidos, né? Porque é interessante que você tocou no assunto de idade que pega jovens também, né? Mulheres jovens, né, doutora? Pega a idade hoje, ela tem se estendido mais do que a gente via antes. O que você fala nessa área ali do direito com relação à família? E tem alguma coisa ou não que ajuda nesse sentido? Na verdade, o paciente diagnosticado com câncer, ele tem direito a sacar o FGTS, certo? Inclusive, o titular da conta, se ele tiver um dependente com câncer, o titular pode sacar o FGTS. Então, isso é um direito que se estende além da pessoa doente. Né? E aí eu acho que é importantíssimo. No âmbito da saúde privada,
da saúde suplementar, dos planos de saúde, a gente tem essa questão de que toda família pode usar os serviços de atendimento psicológico. Mas no ambiente da saúde pública, não existe ainda essa rede de apoio para a família do atendimento psicológico, certo? É muito mais fácil acessar isso quando você tem um plano de saúde, você buscar, né? Porque eu acho que o atendimento psicológico, porque aqui, como a Dani estava falando, gente, o humor é primordial para tratar qualquer doença e eu não sei, a doutora Shirley pode até, né, falar aqui um pouquinho para a gente, cientificamente comprovado, que acho que ajuda no tratamento. Então, claro que uma assistência psicológica profissional vai ajudar. Então, o paciente com plano de saúde acessa, o paciente do SUS já tem uma dificuldade maior. A família, no caso, né? Da família, acessar todo esse tratamento, esse apoio, para apoiar o paciente, né? É por isso essa importância, né, do paciente oncológico ter o conhecimento sobre os seus direitos, não é, doutora? E tem um rol de leis que muitas vezes a gente não sabe, e foi aí que iniciou o nosso trabalho voluntário falando sobre isso. E até hoje é o nosso grande desafio levar para a comunidade, tenha conhecimento da lei e exerça a sua cidadania, exerça o seu direito, que envolve inclusive a família. Sim, doutora Shirley. Isso, pegando um gancho, né, no que já comentaram. Vejam, isso vai muito da realidade em que aquela pessoa está inserida. Logicamente, em lugares, em centros de oncologia, e posso falar, né, do Hospital Erasto Gärtner, nós que é temos... referência nacional, né? Exato. Nós temos, então, um serviço, né, um departamento de serviço social e que faz, cada paciente novo que chega, passa em consulta, né, isso realidade SUS, e tem todas as orientações quanto a seus direitos. Então, este paciente, a gente sabe que a maioria realmente não tem a mínima noção, nem mesmo de como buscar, de como reivindicar. Muitos, inclusive, algumas dificuldades com medicamento, alguns medicamentos que são fornecidos via Secretaria de Saúde, muitas vezes, e eles, se não conseguem, se sentem muito receosos em insistir, como se fosse algo, como se estivesse acontecendo um favor para aquela pessoa. E não a gente deve mudar esse pensamento através da instrução, do esclarecimento, né? Porque isso é possível de ser feito. E não só nesse aspecto, mas de legislação ou de direitos, que são primordiais, mas esse suporte para a família como um todo. Né? Mesmo no Erasto nós temos a rede feminina de combate ao câncer, que faz parte do cerne do Hospital Erasto Gärtner e que dá muito apoio, realmente um trabalho louvável e cada vez mais completo, há anos já dando suporte e ajuda tanto aos pacientes quanto familiares. Porque faz toda a diferença. Quando se fala em saúde, não se pensa na doença especificamente. Você não consegue compartimentalizar um indivíduo, ou não deve, ao menos, enxergá-lo como um câncer. O câncer de mama, ou o câncer de tireoide, ou pessoa, né? Seja qualquer outro. O conceito de saúde é muito mais amplo. A saúde física, emocional, né, psiquiátrica e assim por diante. Com certeza. Vamos escutar uma música com aquela banda maravilhosa que veio ali. Bruna, o que você preparou pra gente aí? Preparamos Jota Quest. Então vamos lá. Não me leva
nesse clima de sol, de superação, eu quero compartilhar com você a história da Edicélia, que mostrou muita fé no processo de recuperação dela. Acompanhe nesse VT. Tudo mudou após a Edicélia descobrir que estava com câncer de mama. Diagnosticado ainda no início, o tratamento começou imediatamente, passando pela quimioterapia, radioterapia e cirurgia para a retirada do tumor. Mas mesmo sendo um momento delicado, ela resolveu encarar esse desafio de uma forma diferente, enxergando a vida com mais leveza. Porque até então eu pulava de um trabalho para o outro, na correria, terminava um projeto num dia, no outro dia começava outro projeto, vendia uma loja, comprava outra, mas e aí? E a qualidade de vida, né? Então, nesse momento, eu parei para pensar em mim. Entre consultas médicas e baterias de exames, veio o medo. Mas Edicélia nunca perdeu as esperanças e contou com a fé ao seu lado. Tive medo de morrer, sim. Mas não foi assim um medo, um pavor. Eu dizia, Deus, eu acho que eu estou muito nova para morrer. Eu tenho meus filhos, ainda não tenho netos. Eu quero ver eles casar, eu quero ter netos, eu quero curtir eles muito tempo ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, né? Então eu conversava com Deus, conversava com Nossa Senhora, mãe, me ajuda. Eu não quero ficar triste. Eu quero realmente vencer essa batalha. Mas sozinha eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. A confiança da cura era tão grande que nem a queda dos cabelos abalou sua autoestima. Eu acho que eu estava tão bem, mesmo espiritualmente falando, e com pessoas boas ao meu redor, meu marido, meus filhos, família, todo mundo incentivando, todo mundo ajudando. Isso dá uma força pra gente, assim, que você fala, não, o que é um cabelo, né? Que no dia que caiu o cabelo, a gente começou a rir. A campanha Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção do câncer de mama por meio de detecção precoce. Entre todos os tipos de tumores, esse é o que mais mata mulheres em todo o país. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que 66 mil novos casos devem ser registrados entre 2020 e agora em 2022. A boa notícia é que mais de 90% desses casos, quando diagnosticados precocemente, ainda na fase inicial, podem ter cura. As chances de cura ela é proporcional ao estadiamento clínico. O que é o estadiamento clínico? O tamanho do tumor, onde que ele está, se ele tem íngua positiva ou não. E a gente tem um score chamado CIR, que a gente tem as chances de cura baseado no estadiamento clínico. Então, estadiamento 1, estadiamento 2, que são cânceres bem iniciais, as chances de cura é maior que 90%. A partir do momento que esse câncer começa a avançar, que ele vai para o estadiamento 3, até mesmo estadiamento 4, que é quando já faz metástases, essas chances vão diminuindo. E aí a importância de um diagnóstico precoce. E é importante estar em alerta aos fatores de risco. O fator de risco principal é a idade. A gente sabe que o envelhecimento ele é um fator principal de câncer. Então, quanto mais velho, maior chance de eu ter um câncer de mama. A obesidade é importante a gente frisar, lembrando que é um fator modificável, né? Que a gente pode controlar. A dieta inflamatória, o que é a dieta inflamatória? A dieta rica em carboidrato, gorduras, o tabagismo. A obesidade, para o câncer de mama, conta muito a gestação. Então, uma gestação numa idade mais tardia. Então, mulheres assim, de 35 anos, ou até mesmo aquelas que não gestam. A falta de amamentação também é um fator de risco para o câncer de mama. E para quem está vivendo esse momento, a Edicélia tem um recado. A fé, se você que está me ouvindo não tem, procure acender essa chama da fé, porque a fé faz isso com a gente. A fé faz com que você acredite que amanhã vai ser melhor que hoje. A fé faz com que você acredite que você está doente, mas que vai passar e que você vai vencer. E depois do intervalo a gente continua falando sobre superação com essas mulheres, multidisciplinar hoje a nossa conversa aqui. E também a gente vai ter artesanato para você aprender a fazer flor com tecido. Então já eu volto. Sobre cada momento, sorriso a se compartilhar.
só passageiro prestes a partir. Nós já estamos de volta, este é o programa Vida em Foco, especial Outubro Rosa, falando sobre superação, sobre vida, nesta sexta-feira, com essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. Obrigada, viu, por todas vocês estarem aqui. E eu falo que a gente fala de vida porque, e muitas de vocês já falaram isso no nosso primeiro bloco, né? Que não é um momento de desespero, que por mais que nós tenhamos muitos números da doença em si no Brasil, nós temos muita possibilidade de vencê-la, né? Então, nós estamos falando de vida, de superação, prevenção, vamos falar sobre prevenção também, né? Porque isso é importante. Eu sei que tem muita coisa que nós podemos fazer, que não depende só de genética, né? Gladys, inclusive, nesse assunto de prevenção, eu sei que você esteve há 3 dias atrás aqui na Associação Evangelizar é Preciso. E você, você tem nesse teu projeto a questão de prevenção também, não? De prevenção, exatamente. Nós trazemos a palavra da orientação sobre os cuidados, sobre a saúde da mulher. Então, nós explicamos um pouquinho sobre o que é a associação, essa rede de apoio que nós fazemos e que eu faço uma deferência, assim, de muita gratidão ao pessoal do Hospital Erasto e da Rede Feminina, que para mim são os ícones, e nós fazemos todo esse trabalho de acolhimento e falamos sobre a prevenção. Então, nós temos que falar sobre os hábitos de vida, como já foi tocado nesse assunto, né? Obesidade, tabagismo, aquelas escolhas que nós podemos fazer, né? O autoexame mensal, mas o exame de imagem. Daí a doutora pode falar o rastreamento através do exame de imagem. E isso nós conversamos muito com a equipe da Evangelizar aqui dias atrás. Foi uma delícia, esclarecemos muitas dúvidas sobre idade, que idade começar a fazer, ou como, que dia. Inclusive nisso que você está falando, nesse como fazer, a gente tem, inclusive agora para você, uma orientação, né? Você vai ver um QR Code, a produção vai colocar aí para vocês verem. Ali, se você acessar, apontando aí a câmera do seu celular, você vai saber como fazer esse autoexame. Então, no dia foram distribuídos esses materiais, né, para o pessoal, inclusive com o QR Code, né? É uma forma de educar as pessoas, né? Às vezes não sabem fazer, não têm esse hábito, não foram ensinadas. Então, ali você aprende como fazer isso, como fazer o autoexame. Também foram distribuídas essas fitinhas aqui, né? Tipo essa com a pérola, assim, né? Uma pérola, né? Tão chique, né? Essa é Baia Amigas da Mama. Viu? Tá vendo só? Que chique. Então, o que eu queria te pedir para você ver isso aqui, esse material? Isso é importante. Claro que isso não vai substituir, como você falou, a doutora Shirley vai falar mais, a questão do exame de imagem, né? Porque é isso que vai confirmar ou não? Como que se dá realmente o diagnóstico? Veja, Carol, inclusive é importante que se diga, o autoexame, hoje, ele é sim incentivado muito, é importante que as mulheres se conheçam, né, realizem o autoexame, mas é muito importante frisar que ele não deve ser utilizado como único método diagnóstico. Sim. Porque para quem é leigo, pode entender assim, não, se eu não palpo nada, eu estou palpando minha mama, mas não sinto nada de diferente, eu não preciso fazer outros exames. Não, isso é equivocado. O autoexame não é indicado como método diagnóstico isolado. Mas, logicamente, se orienta que essas mulheres se percebam, né? Observem suas mamas, toquem suas mamas e façam os exames preventivos. Então, quando a gente fala preventivo, justamente, nós estamos falando de um rastreio antes de ter sinal de doença, sintoma de doença. Não é mesmo? Por que isso? Qual é a lógica, né, disso que eu acabei de dizer? Porque muitas vezes um nódulo palpável,
ele já é uma doença mais avançada. E o ideal é que a gente diagnostique antes mesmo de ser palpável, que a lesão seja palpável, não é mesmo? Sim. Então, veja, e aí eu chamo também a atenção, não é o foco hoje, mas temos o colo de útero, porque fala-se muito em mama, mas a saúde da mulher, ela é muito mais abrangente, podemos ir muito além, Sim. não é mesmo? Agora, então o exame clínico das mamas feito por um profissional da saúde é importante. Ele faz parte deste processo investigativo, aliado, somado ao exame de imagem, no caso a mamografia. E aí nós entramos numa outra seara, e que existe uma discrepância, digamos, uma discordância com a idade do início do rastreio, do início da realização, então, do exame de imagem. O Ministério da Saúde preconiza que seja feito a partir dos 50 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos de idade. O mais importante, independente da recomendação que se siga, é que se personalize cada vez mais esta investigação. Eu falo isso porque muitas mulheres têm história familiar positiva. E aí muda totalmente o panorama. Exatamente. Então, assim como o tratamento hoje ele é muito mais personalizado, né? Não é mesmo? O rastreio ele também deve ser. Porque pacientes de alto risco, elas devem começar o rastreio numa idade talvez muito, muito anterior a qualquer uma destas recomendações. Sim. E geralmente se utiliza o caso índice, que nós chamamos, que é aquele caso que teve diagnóstico na família. Estou falando aí de familiares de primeiro grau. Então, mãe, irmã, avó, tia, né? E aí você preconiza a realização da mamografia 10 anos antes que esta pessoa na família teve o diagnóstico. E muitas vezes se complementa essa investigação com outros exames. Por exemplo, uma ultrassonografia mamária, que é algo até bastante simples. Mas uma mama mais jovem, ela é mais densa. Então, esses são exames que vão se complementar. E, inclusive, de acordo com a avaliação do profissional, pode-se, inclusive, solicitar até outros exames, como a ressonância, que aumentaria aí a chance de detecção de nódulos malignos. Então, isso que você está falando, por exemplo, o caso a Gladys, que teve com 35 anos o diagnóstico. Isso. Você tem uma filha? Agora com 25. Agora com 25, que é essa que tinha um ano. Que tinha um ano. Quando você descobriu. Então, por Isso. exemplo, no caso da filha dela, com 25 já ela teria que fazer? É isso? Já iniciou. Ela já está sendo observada, acompanhada. E o primeiro exame de imagem que ela fez já foi o ultrassom. Então, e a minha irmã, então, é como a doutora falou, né? Irmã, filha, né? Minha mãe já está com 88 para 89 anos, então né, já é uma outra situação. Mas a minha irmã e a minha filha já estão sob, vamos dizer assim, uma atenção maior. Sem fazer disso uma ameaça, tormenta, né? uma ameaça. É conscientização, é aquilo que a gente procura levar. É conhecimento e a prevenção é muito mais fácil, né? Da gente poder... É mais fácil matar uma lagartixa do que um jacaré. Com certeza, né? Com certeza. E interessante, como já foi colocado também, que a doutora da entrevista do vídeo colocou, nós temos fatores que são modificáveis e não modificáveis. A genética é não modificável. Exato. Mas a e todo idade, o sexo, não que homens não possam ter câncer de mama, claro, Mas é é uma mais recorrente em incidência mulheres, muito né? menor, não é?
Mas temos alguns fatores que não se modificam, mas temos aqueles que podem ser trabalhados e modificados. A questão principalmente do sobrepeso, da obesidade, da alimentação. Por isso se estimula tanto a amamentação, porque uma glândula mamária, ela se desenvolve, digamos assim, completamente, né, com a amamentação. Mulheres que menstruaram muito cedo, que a gente chama da menarca, primeira menstruação, quando muito jovem, ou mulheres que entraram na menopausa, que a última menstruação, num período muito tardio, mesmo uma gestação já numa idade mais avançada. Todos esses são fatores que devem sempre fazer parte da avaliação clínica. Quando se recebe um paciente na anamnese, que seria essa história clínica do paciente, deve-se considerar tudo isso, todos esses fatores, para que se guie, para que se norteie o processo investigativo. Diante de um nódulo suspeito, o próximo passo seria se realizar uma biópsia. E aí sim, é o exame que vai, vamos dizer, referendar aí o diagnóstico e a partir daí o tratamento, seja cirúrgico, depois ou até mesmo antes quimioterápico, radioterápico, e é muito personalizado. Aí é personalizado, né? Exato. Mas a gente fala da saúde e é importante, mas olha aqui, né? Todas as mulheres arrumadas aqui, bonitas, né? E aí, quando se fala no câncer, se fala da vaidade também, né? Dessa preocupação com a autoestima da mulher e tudo. Lembrei de você, Dani, porque nesse vídeo que a gente viu agora há pouco, aquela mulher que está superada, ela consegue rir de si mesma, né? Então, eu acredito que, talvez mesmo que um pouco forçado, não sei se a tua experiência é assim, mas como você falou, às vezes a gente, no dia a dia, você tem os teus problemas, e não por isso a gente não pode fingir um pouco, né, no sentido de forçar um pouco a barra para que isso se reverta, né? Não é viver dessa mentira, dessa aparência, não. Mas é forçar aquilo que eu estou sentindo para mostrar quem está no controle disso, né? E você falou muito disso, né? Da questão de levar os problemas mais leve. Aí você falou da tua filha, a gente não pode levar muito com paranoia, e você viveu um pouco dessa, desculpa a palavra, um pouco dessa paranoia, desse medo exagerado, né? Como que você vê tudo isso que eu estou te falando aqui? Eu sempre falo que a gente precisa acolher tudo que a gente sente, seja positivo ou negativo. O negativo a gente pode sim sentir. É normal do ser humano, né? A gente sentir o medo, claro que isso não pode ser algo que saia do controle, como foi no meu caso, né? Mas a gente acolher aquele dia que a gente não tá tão legal e que a gente sabe que um paciente que está passando, né, por um processo desse, tem até pela questão das medicações, né, a químio, mas não deixar que isso seja o centro, né, da vida. Então porque tudo aquilo que a gente olha, foca, ele expande. Então se você vai olhar daquilo de uma forma só negativa, ele vai se tornar imenso, vai se tornar grande demais aquele sentimento e você não vai conseguir, né, sair dali. Exatamente. E aí exatamente o que você falou. A Dani, que mostra a vida real na internet, nem todos os dias eu tô feliz da vida para mostrar, mas eu preciso mudar esse movimento. Até quando muda, né? Muda muito. Gente, é incrível. Eu coloco uma música, eu começo a fazer minhas danças lá no desmantelo mesmo, e aí quando eu vejo, eu já tô rindo de mim. Aí eu vou lá nos meus stories, olhar o que eu tô fazendo, eu tô rindo daquilo que eu fiz, sabe? Quantas coisas não... Sabe aquele dia que foi todo só pela misericórdia? E aí a gente conseguir rir daquilo, sabe? Não se cobrar tanto, não se culpar tanto. Até no dia que você não estiver tão bem, tão, né, emocionalmente, não se culpe por estar sentindo isso. Nós somos humanos, né? Sim. Então, mas acolha, porém, mude esse movimento. Tente, sabe? Com todas as suas forças. E a questão da fé também, sabe? Quando a gente olha para o Deus, né?
eu falo pela minha religião, né? A gente vê ele como o centro de tudo, né? É a força que nos move também. Então a gente começa a se alimentar do positivo, alimentar que tem algo superior nos guiando, né? Lá de cima. Então a gente tem que ir se alimentando daquilo que vai nos fazer bem, mesmo naquele dia que não está tão legal. Procurar não se afundar naquilo. Isso é o sinônimo de fé, né? Falar de fé é o quê? Não é quando tá tudo bem, só, né? Exatamente na provação que a gente prova, né? Perfeito. O fogo é provado justamente no fogo, né? Sim. É isso. E você falou da questão do acolhimento, dessa aceitar assim, mas também não aceitar a ponto de se entregar. Aceitar é diferente de se entregar para coisa, né? Mas a gente tem alguns artifícios que nos ajudam também, né? A gente tem um VT para colocar aí que fala sobre conforto, né? A questão das almofadas, né? Que a Gladys mencionou aqui. Deixa eu colocar para você vai entender melhor. Roda lá o VT, produção. O mês de outubro é marcado por diversas ações de conscientização sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Um projeto chamado Atitude do Coração faz parte dessas iniciativas. Essas almofadas em formato de coração têm um significado mais do que especial. Elas fazem parte da rotina pós-cirúrgica de pacientes com câncer de mama. Eu, na realidade, tive 2 experiências com câncer de mama. Uma, na época que não existia almofadinha, e outra, já fui usuária da almofada. Eu digo para você que faz muita diferença no conforto físico, porque ela dá realmente um alívio para as tensões. E, por outro lado, quando a gente recebe a almofada, a gente recebe o amor de muitas mulheres. Com funções terapêuticas, devolvem a mobilidade e levam conforto para esse momento difícil. Essa cirurgia é muito dolorida, ela requer muitos cuidados, limitação de movimentos e você acaba ficando muito tensa. Então a almofadinha, o que ela pode fazer por nós? Ela, na área, você põe no braço operado, né? Na área região operada, e você pode manter o braço afastado o suficiente para melhorar a circulação da área operada, alivia a tensão das costas, porque uma vez que você pode relaxar, não vai machucar a área operada, você relaxa. Cada uma dessas estações de trabalho são importantes para o resultado final. Os benefícios dessa almofada foram descobertos por uma especialista em câncer de mama em 2002. Então, pessoas do mundo inteiro começaram a fabricá-la. Aqui no Brasil, o projeto começou a ser desenvolvido em 2010. E foi trazida por uma outra pessoa e de outra comunidade. Nós gostamos do projeto e éramos em 10 e abraçamos. Só no primeiro semestre deste ano entregaram esse carinho para 970 mulheres. Há quase 7 anos, as mais de 50 voluntárias se reúnem para a confecção. A causa toca o coração delas, principalmente de quem já teve ou conviveu com alguma familiar com câncer de mama. Me emociona, porque eu tive uma mãe, uma sogra e uma cunhada recentemente, sabe? Com esse problema de câncer de mama. E eu achei uma coisa maravilhosa de poder cooperar, né, na recuperação dessas pessoas. E você vê que tem propósito por trás também de algo que, quando a gente tem fé e a gente se apega a Deus, a gente tira propósito até nesses momentos mais difíceis, né? Como você viu nesse artesanato. Vou pegar o gancho aqui para a gente conhecer uma pessoa que está aqui comigo, que eu não te apresentei no começo, que ela estava escondidinha, né, dona Miriam? Olá, Miriam Sodré está aqui com a gente para ensinar a gente a fazer o artesanato dessas flores. Olha que delicadeza, gente, essas florezinhas aqui com tecido. Bom, você também é voluntária na Associação Amigas da Mama? Conhece Dona Gladys que está ali, não? Muito. Muito. Que legal. Estamos tudo em família aqui, né? É bom que vocês aproveitem agora aqui o artesanato, para vocês tomarem uma aguinha e dar uma descansadinha na voz, né? O que a gente vai precisar para fazer esse artesanato, Dona Miriam? Eu trouxe prontinho aqui, né? Então, posso iniciar já? Claro. Então, começamos aqui com tecidinho. É um algodão? Tanto faz? Olha,
tricoline. Tricoline. O algodão, ele não é muito aconselhável para tratar, para fazer, porque ele, na hora do corte, ele dá umas picadinhas, né? Então, eu tenho... Normalmente, eu uso 4 centímetros para fazer estas aqui, pequenininhas. 4 centímetros, essa aqui, ó. Um círculo. E aqui... 5,5 para fazer estas aqui. Porque o espeta-nariz, que é o nome desta hastezinha aqui, alguns são muito sensíveis. Então, dependendo o peso, se for muito grande, vai quebrar. Isso aqui compra pronto? Na verdade, tem que ver pela internet, sim, vem pronto. Então, você procura por espeta-nariz para... Espeta-nariz? Espeta-nariz. Tem a Sempre Viva, que muita gente confunde, mas a Sempre Viva ela é muito frágil. Então, ela não serve para esse tipo de trabalho, tá? Então, aqui vou fazer o desenho, né? Um círculo. Tá. Não tá pegando a caneta? Não tá pegando aqui. Vai ter que cortar no zóio aí. Na verdade, eu já trouxe cortadinho. Deu certo aqui do outro lado, Tá, entendi. Então, aqui, faz o círculo. Este é o de 4 centímetros. Aí tem aqui o de 5 centímetros, tá? Faz com retalho que tem também. Exatamente, em casa, é retalho, gente. Retalho, até porque para ficar bem colorido, fica muito mais bonito. E pronto. Cortou. Aqui, ó. Já cortadinho, tá? Certo. O que faço? Eu colo, tá? Então, chega aqui... Numa meia-lua ali na metade. Exatamente. Veja, tem pessoas que não colam e já fazem isto aqui, tá? E colam agora rapidinho. Mas tanto faz ou não? É melhor colar antes? Não necessariamente, vai da pessoa querer, mas eu já vou dizer o porquê que eu faço diferente. Você vai mostrar o certo e o errado. Na verdade, assim, ó, fica bonitinho também. Só que eu pego uma tesoura que é trabalhadinha aqui, ó, que tem um corte. Para ficar com esse efeito aqui, exato, esse acabamento. Mas isto não é obrigatório, ela pode ficar assim também, tá? Só se quiser acertar mais um pouquinho aqui. E feito isso... Então, para fazer esse acabamento aqui, é melhor colar isso, né? Exato. Tá, o senão ideal. Não dá certo, exatamente. Né? Ó, fica bonitinho aqui, se tiver a tesourinha aí em casa. Este, ó. Esse que eu fiz sem colar, Nossa, é super simples de fazer, fica tão bonito. Muito simples. E este outro trabalhadinho que a gente cola, então, interessante fazer com esse picote, ele vai ficar mais gracioso, eu acho, eu achei bem bonito também. Olha só. Mas os dois aí agora aqui, para ele ficar firminho, você vai colar também. A gente passa uma colinha. Sempre cola quente. Cola, porque com a outra cola demora muito e a gente não consegue, sabe? Atingir o que quer fazer mesmo. Olha. Pronto. Tá pronto. Nossa, muito fácil. Mas vem cá, mas me conta uma coisa. Qual que é a tua história com essas florzinhas aí? Eu vi isso há muito tempo na televisão. E comecei a fazer, só que era exatamente assim como essa aqui, sem muitos detalhes, assim, colando rapidinho. Aí eu pensei, mas com a tesoura vai ficar mais bonitinha, né, essa de picote aqui. E comecei a fazer, daí levei para a AMA e foi aprovado. Fizemos agora, né, Gladys, uma média de uns 1.100 por aí para um evento que nós vamos ter no domingo. E um monte. Então, vai ser colocado nos vasinhos, a pessoa usa de acordo como quer. Se quiser 2, 3, né? Ou muitos... Isso aqui, como... Bom, você tem uma história com Amigas da Mema, você é voluntária. Eu não conheço a tua história. Então, eu estou por empatia, por amor. Eu não passei pelo tratamento. Olha só, que legal. Como muitas lá que estão lá, Muitas, né? Que estão lá pela causa, não pela experiência. Exato. E lá a gente leva ideias, aprende muito, porque muito talento lá dentro, muito talento. Isso aqui é uma proposta para que as pacientes passem por uma criação de um hobby, para que elas ocupem também a cabeça com outras coisas, ou um incentivo também financeiro, não? Qual que é a proposta? Fica a pessoa... Exatamente, porque isso aqui é um passatempo. Então, nós temos o caso de uma pessoa muito especial que está lá, que a Gladys conhece. Ela começou lá e ela agora tem ido e tem feito muito bem para ela. E ela justamente chegou nesse período agora de fazer esse trabalho aqui, porque como temos esse evento no domingo, né? E ela está maravilhada com isso, sabe? Está amando. Então, eu assim, imagino.
motiva a pessoa, né? Sim. Ou mesmo para ir indo lá, ou para fazer em casa, né? Para passar tempo, ou até para venda. Uhum. Entendi. Deixa eu perguntar para a doutora Shirley a relação de um hábito aqui, porque aqui... Obrigada, viu, dona Miriam? Obrigada, viu? Seja bem-vinda sempre. Obrigada. A relação de um hábito aqui, né? De uma criação de um hobby. E você pode falar também pela tua experiência, né? Na verdade, todas podemos falar aqui. Como que isso age na cabeça de um paciente, né? Quando essa mulher consegue parar um pouco de pensar, que seja por alguns poucos minutos, né? Como um artesanato fácil de fazer, e ela vê aquilo pronto. Como que isso se impacta num tratamento? Impacta diretamente, né, Carol? Porque, veja, como nós iniciamos falando, a saúde de uma pessoa, ela não é só física, mas ela é também psicológica, espiritual e assim por diante, porque somos um todo, né? Uma somatória de coisas. E é muito comum, é curioso muitas vezes, isso nós vemos na prática, independente do tipo de câncer e do tratamento que a pessoa esteja sendo submetida, muitas vezes há pacientes que já estão livres de doença, estão apenas em seguimento, mas emocionalmente eles continuam doentes, né? Porque eles não conseguiram superar. Claro que existem várias fases. Muitas vezes o diagnóstico é muito impactante, a pessoa passa por um período de negação da doença, mas este acolhimento, seja da doença ou de uma situação difícil, ele é muito importante. Sim. Assim como nós temos muitos pacientes, às vezes, já com doença bastante avançada, mas que chegam no consultório com um sorriso imenso e são muito resilientes. Então, a palavra é resiliência, a capacidade que a pessoa tem de superação. E isso impacta diretamente, e como já falado também, existem inclusive trabalhos, estudos que mostram uma melhor capacidade de recuperação quando a pessoa tem todo esse arsenal, digamos que o artesanato seria uma ferramenta, seria uma escapatória, mas eu com os meus pacientes eu procuro sempre dizer assim, é um dia de cada vez, né? E uma noite no meio para dia seguinte a gente começar de novo e é assim, daqui a pouco vai olhar para trás e vai dizer passou. Com certeza. Não é mesmo? Graças a Deus, E né? é isso aí, tem que ser resiliente e acreditar com fé que tudo vai dar certo. Com certeza. Bom, vamos de música que a gente vai para o nosso intervalo, mas já a gente volta. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. 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 Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, eu sei. A vida é tão rara, a vida não para não.
Nós já estamos de volta aqui nesse clima de música, paciência, o nome dessa música, né, Bruna? O que você está achando do nosso programa? Me conta. Tô achando lindo, tô aprendendo muita coisa. É mesmo? A gente aprende, né? Uhum. Eu também sou da área da saúde. E... Olha que legal. Você é o quê? Eu tô me formando em farmácia. Que legal. Então, tô aprendendo muita coisa e já tenho um pouquinho do conhecimento, né? Mas é muito melhor, muito bom a gente aprender cada vez mais. Com histórias. Que bom. E os meninos? Porque a gente fala que parece que é só mulherada, né? Mas... Estão pensando em alguém aí, né? Tá vendo só? Obrigada por vocês virem aqui, viu? Eu gosto quando a produção traz música, gente. Deixa eu deixar bem claro isso aqui, tá? Bem-vindos, tá bom? Obrigada, Carol. E olha, a gente tem semana de estreia aqui na TV Evangelizar. Carol, mas hoje é sexta-feira, tem estreia essa semana ainda? Ô, minha filha, é sábado, tá dentro da semana ainda, né? Então, amanhã tem estreia aqui na TV Evangelizar, que graças ao nosso associado, a gente consegue renovar, inovar no nosso conteúdo. Então você está sempre vendo conteúdos novos aqui. O que a gente vai ter a partir de amanhã já na sua tela para você ver? Crônicas da Bíblia é o primeiro, que começa às 14h com o Felipe Santos, que é um dos nomes mais importantes da evangelização contemporânea. No mesmo dia, no sábado, só que agora às 19h, programa da comunidade Colo de Deus, Direct. Também é um programa mais curto, com uma cara mais jovem e que vai trazer uma leveza, partilha e música. Essa é a proposta desse programa. Domingo também tem estreia, dia 23, 6h30, Meu Brasil, que te leva a uma viagem com muitas histórias, cultura, turismo religioso pelo nosso Brasil. E também no dia 23, às 9h, tem o Despertar para o Amor, com o padre Ezequiel Dalpozo, que traz reflexões, traz música, um programa assim bem típico de domingo para você curtir aqui pela TV Evangelizar. Eu quero falar um pouco mais sobre esse programa Crônicas da Bíblia para você. A proposta é bem diferenciada, viu? É uma proposta jovem, é uma proposta que visa trazer mais para realidade em termos geográficos. Então você está vendo ali algumas imagens, né? A proposta é o quê? É não ficar somente nas letras, né? Nós temos a palavra de Deus, mas é tirar dali, mexer com a imaginação, porque a nossa imaginação faz com que a gente compreenda melhor na luz da razão. Essa é a proposta desse programa, você vai conseguir acompanhar com a gente. Então você vai ver ilustrações, né, através dessa geografia bíblica. Imagina você poder ver onde que hoje é tal país, foi aqui que aconteceu essa passagem da Bíblia. É praticamente uma viagem que você faz, né? Como se você tivesse retomando lá o passado, entendendo o contexto. O contexto é muito importante para o entendimento da palavra. Então, olha só que proposta legal. E ainda mais que vai ser também sempre com uma moral da história, né? Você vai conhecer a fé católica na história. Isso vai aprender, vai te ensinar e vai levar a catequese, a evangelização para pessoas mais jovens. E aí, gostou da proposta ou não? Então, domingo você acompanha aqui pela TV Evangelizar e no sábado também tem estreia. Agora quero chamar um VT aqui para você, porque outubro também é um mês de sensibilização de perda de um bebê, né? Perda de uma gestação. Então eu quero trazer essa sensibilização nesse vídeo para você. Acompanhe. Abortos espontâneos são comuns no primeiro trimestre da gravidez. Segundo estimativas da ONU e do Unicef, a cada 16 segundos ocorre o nascimento de um natimorto, chegando a 2 milhões todos os anos. A Cel e o Rodrigo fazem parte dessa estatística. Antes do José, de 1 ano e 4 meses, e da Maria Helena, de 1 mês, nascerem, eles tiveram 2 perdas gestacionais. Não foi fácil, né? Em nenhuma das vezes. Claro que na segunda perda, a gente já sabia o que iria passar, né? De sentimentos, de emoção. Então, a gente consegue lidar melhor com a situação, mas a dor é a mesma, assim. Diante dos momentos difíceis, o casal entendeu que não dava para fugir da dor. Era necessário viver o luto. A gente foi buscar em Deus, porque, bom, é uma alma, desde o princípio é uma alma que tá aqui dentro, né? É uma criança. E a gente foi buscar realmente o apoio na fé, né? O apoio em Deus. Porque senão é impossível você passar por um luto, né? Sem isso. Aos poucos, os dois foram conhecendo pessoas que também passaram pela mesma situação e puderam dar o apoio que não receberam, principalmente
por parte dos profissionais de saúde. A médica, numa infelicidade, assim, falou para ela, olha, mas você não planejou tudo da gravidez antes e não sei o quê, porque a gente simplesmente estava aberto à vida, né? E para a gente a gravidez era um motivo de comemoração. E quando a gente soube que a gente tinha perdido ali o bebê, né? Ter um médico que fale dessa forma, tipo, mas como assim você não planejou, né? Como assim você estava aberto e não sei o quê? Naquele momento é péssimo, né? Porque já é um luto, já é a perda de um filho e ter alguém ainda buzinando por absolutamente sem razão na cabeça é muito mais difícil. Em 2022, Maringá, no noroeste do Paraná, passou a ter a semana de sensibilização pela perda gestacional, neonatal e infantil. Para tentar mudar a realidade da falta de apoio a quem passa por esses momentos, serão realizadas ações para lembrar a importância do acolhimento e assistência baseada em práticas humanizadas. É importante tanto para que os pais se sintam autorizados, né, a sentir, a se permitir sentir essa dor, porque o que nós vemos é justamente isso, que socialmente essas famílias não são permitidas, não são deixadas sentir essa dor, especialmente quando a perda é no primeiro trimestre, logo no início da gestação, né? E aos profissionais a mesma mensagem, né? Que deixem os pais, que deixem as famílias sentirem, porque toda a existência importa. Aí como a gente fica mexido com esse tipo de situação, né? Porque não só a situação em si ela já é pesada, como também como ela é entregue, né? Queria te perguntar, doutora Melissa, eu não sei se existe algum respaldo na lei com relação a dar a notícia, né? O próprio câncer, né? Que é o nosso tema aqui hoje, né? Como que a gente vai trabalhar uma superação numa mulher que recebeu, de repente, de uma forma assim tão, talvez, sem empatia mesmo, né? Mais direta, sem entender o que a pessoa... Acontece isso, né? Infelizmente. Tem alguma coisa, não? Na verdade, o médico precisa ter, principalmente o médico, o oncologista, ele precisa ter o tato para tratar o seu paciente. Sim. Né? E isso faz parte da relação médico-paciente. Então, é uma questão muito delicada. Não tem nada legislativamente falando, né? Isso não existe ainda. Não, nada. Não duvido que cheguemos a esse ponto. Agora, é importante, assim... Eu não sei, existem casos, o paciente tem direito ao sigilo. Então, se eventualmente ele não quiser contar para um familiar acerca do diagnóstico, o médico tem o dever de respeitar então esse pedido do sigilo. De sigilo do paciente. Interessante. E em termos assim, de tudo que é direito desse paciente, existe algum local onde está compilado, de repente, de uma forma mais clara, sem que a pessoa tenha que entrar na lei? Existe algum local, assim, para ser consultado ou não? Então, hoje existe o Estatuto da Pessoa com Câncer. Então, que é bem mais esses direitos estão compilados ali. Agora, existem muitas leis municipais, leis estaduais, que são esparsas. E aí, o ideal é que o paciente busque uma rede de apoio, como a ONG aqui, Amigas, né, da Mama, para lá ter, na verdade, ficar sabendo de todos os direitos que ela tem. No âmbito estadual, municipal. A gente tem, por ali, claro, aqueles direitos de âmbito federal, sim, que acabam sendo mais conhecidos. E estava lembrando agora da uma questão relacionada muito com a autoestima da mulher, aquela mulher que sofreu a mastectomia, a retirada inteira da mama, então ela tem direito à reconstrução da mama, inclusive com prótese, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. Então isso traz a autoestima, a dignidade daquela mulher de volta. E é um direito que ela tem. Legal. E você, como ONG, falando como ONG agora, né? Tem esse papel lá dentro, você entende que além desse acolhimento, né, porque é uma rede de apoio, como você disse, é uma comunidade em que as pessoas, elas sabem, né, eu sei o que você está passando, né, então é mais um pertencimento que eu acho que é muito forte, muito importante, né, mas além disso também tem a questão de informação, pessoas que já passaram, já correram atrás. Sim, eu sou um exemplo, né, e eu volto um pouquinho que o momento mais difícil é receber o diagnóstico. Porque depois você entra naquela... Você se lembra ainda do seu momento ou não? Sim. Foi muito forte. Mesmo quando o médico tem um tato, tem um jeito, ainda assim é difícil, não é? Por mais que ele tenha todo o tato,
tá? E eles, né, são... A grande maioria tem, graças a Deus. Ali foi uma exceção, eu acredito nisso. Sim, a grande maioria tem toda uma habilidade para falar. Mas primeiro que a gente começa que não entende o que é carcinoma ductal invasivo, que é um dos tipos, né? Aí daí o médico vem e esmiuça, mas a partir daí há um momento que você parece o que está acontecendo? Isso, você meio que desfalece. Então lá para frente é que você vai entender que foi o momento mais difícil. Porque daí você arruma forças, inclusive e essencialmente na fé, na família, nos amigos, nessa rede de apoio, que faz esse trabalho de proteção, de acolhimento, que a doutora também tem lá no hospital, e busca, então, prestar uma série de serviços. Por exemplo, com as advogadas voluntárias que vão orientar os direitos, psicólogas voluntárias, o artesanato, que é, assim, disputadíssimo. Eu imagino. Eu, por exemplo, passei a pintar pedra. Olha, tá? e fazer sabia pontilismo. Antes ou não? Sabia nada. Aprendeu. Pontilismo. É o mais fácil, comecei por ali. E você vai desenvolvendo habilidades. E nesse compartilhar, há essa resiliência, onde você, né, a resiliência, uma forma de, seria imaginar um travesseiro, você coloca uma pressão muito forte, que é o diagnóstico, e daí você consegue voltar ao seu formato devagar. Né? Isso é uma materialização do que seria a resiliência. Aquele momento do diagnóstico e o retorno. Foi amassado, mas vai voltar. E depois você vai aos devagar, poucos, com você tudo isso, vai com esse suporte, com esse artesanato, com humor, inclusive, com tudo, né? Peruca. Que nós fabricamos lá a partir da doação dos cortes de cabelo. Vocês fabricam? Sim, nós fabricamos e emprestamos. E não deve ser uma coisa fácil de fazer não, hein? Que eu fico imaginando ali, é uma obra de arte ali. Costurar cabelo, costurar fio de cabelo. Não, e vocês aceitam doação de cabelo? Aceitamos a doação de cabelo a partir de 20 centímetros, onde nós fabricamos a peruca e emprestamos. Por quê? Ela vai usar por 4 meses, 6 meses, 8 meses, o tempo que ela necessitar. Ela devolve, fazemos toda a manutenção e vai novamente para a comunidade. E assim, a gente vai resgatando a autoestima, o bem-querer. E muitas passam daí a brincar com a sua peruca, a fazer vídeos com a sua careca, com a sua peruca, com o seu momento. Porque daí elas já estão superando nesse momento, né? Já estão superando. A minha filha pequenininha, depois teve uma outra situação do novo diagnóstico, ela fazia tatuagens na minha cabeça, na minha careca. Só. E as crianças da escolinha... Olha o envolvimento da criança e da família. Queriam saber qual era a tatuagem do dia. Olha só. Então, aquilo era um motivo de diversão. Minha careca virou uma lousa. Aí... Fala, Dani. Eu tô ouvindo ela falando e como é importante a gente transformar aquele momento difícil que a gente passa na vida em propósito. O que é que eu posso fazer com isso, né? Eu posso ajudar outras pessoas. Sim. E olha que lindo, né? Ver que ela passou por tudo isso e ela transformou isso num propósito, está ajudando outras mulheres que está passando, né, por um momento tão difícil como esse, né? Então, quando eu trago a minha vivência, é que eu posso, mesmo diante das dificuldades que eu passei, transformar em propósito as pessoas que estão ali ouvindo, né? Sim. Que está rindo, que fala, nossa, eu consigo, né? Eu consigo sorrir mesmo diante da dificuldade, né? Eu vou passar por isso, né? Eu sempre digo que o deserto ele é um lugar de passagem, não é de morada, né? É verdade. Não é? Então a gente tem que entender, por mais que seja difícil aquele momento, vai passar, né? E o suporte das pessoas que estão ao nosso lado. Essas pessoas podem ser cura quando nos ouvem, né? Quando está ali pegando na nossa mão, dizendo, vamos lá, eu consigo. Você não está só, né? Você tem pessoas que te amam, né? E esse acolhimento também é muito importante, né? Sim. Da família. E é ser cura também, né? Não é só na questão do remédio, né? Sim. Mas esse remédio para a alma. É tudo, né? É um conjunto. É um conjunto. Isso. Dani, você está voltando... É de Goiás que você estava palestrando? Eu estava em Cuiabá. Calor, Cuiabá. Gente. É, calor. O que você leva nas tuas palestras? Você leva o humor? Você leva uma mensagem séria? Você...
Eu não consigo ser muito séria, gente. Eu até tento, as pessoas olham e falam, nossa, mas você não é séria, né? Mas eu falo muito dessa questão do humor, de como a gente pode levar a vida com mais... Muitas mulheres ou não presentes? Muitas mulheres. E lá foi o segundo... fora, né, daqui do Paraná, foi o primeiro. Mas como tudo é muito recente para mim, né? Vai fazer 2 anos que eu comecei a fazer os vídeos na internet. Há 1 ano que eu deixei o trabalho, né? Porque eu trabalhava com RH. E aí me dediquei somente aos vídeos porque eu abracei o propósito. Eu vi que eu conseguia transformar outras vidas, mesmo depois, né, de ter passado por um momento difícil. Porque eu cheguei a sentir vontade de não estar mais aqui. Sabe? Quando você não vê mais sentido. E a pessoa que está, independente, né, da doença, muitas vezes ela pode ter... não é uma questão de falta de fé. Tá, gente? O meu caso foi uma questão química, né? Tava faltando algo ali. Sim. E eu cheguei a ter momentos onde eu falava, eu não queria mais estar aqui, não queria mais sentir isso. E passa. Quando a gente encontra forças... Passa porque você foi atrás. Exatamente. Eu busquei, eu coloquei minha bota naquele dia de frio aqui, geladão. Eu não tava com vontade de ir no psiquiatra. Eu marquei a consulta, falei, não vou. Não tô com vontade de ir. Eu não tinha forças pra ir. E aí? E aí eu coloquei a botona mesmo, falei, pronto, vou lá. Depois que pôs a bota, foi embora. Cheguei lá e já falava Rivotril, frontal com Rivotril. É isso aí. E aí eu abracei, não, agora eu vou melhorar. E aí, né, eu entendi que eu precisava passar por aquilo, que não era fraqueza eu dizer que não estava forte naquele momento. Sabe, às vezes você está fraca, mas também é sinônimo de dizer, olha, eu preciso de ajuda, segura aqui na minha mão. Sim. Isso também é ser forte. Quando a gente com certeza, isso é ser muito forte. Não é? Com que a gente certeza. tem que buscar pra pedir ajuda. Exatamente. E isso o que é eu coragem. falei, esses dias eu coloquei uma enquete sobre a questão do Outubro Rosa. E eu queria deixar esse recado aqui. Gente, muitas vezes a gente cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido que pede pra gente marcar as consultas pra eles, porque eles não, né? Nem isso eles querem fazer muitas vezes. Cuida de tudo, mas a gente acaba se deixando de lado, né? Não marca uma consulta para fazer um preventivo, né? Não faz essa questão do autocuidado, né? No geral, tudo vem sempre em primeiro lugar, né? Menos a gente. Aí no final você está esgotada, você descobre algo que muitas vezes é tarde demais, justamente por também não se priorizar. Difícil, né? Exatamente. Sim. E a gente precisa estar bem para poder cuidar de quem está do nosso lado, né? Com Dos certeza. nossos filhos, marido, pai, mãe, enfim. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Então a dica hoje, gente, se cuida. Eu sempre falo para vocês, se aprumem. Se cuidem. Se aprumem, eu conheço. Vamos colocar mais um Rio Teus aí, então. Só pra você tá fazendo gracinha aqui na minha frente. Vai lá, produção. Eu sei que cartão que é aquele ali, minha filha. Você foi patrocinada ou não? Não vou falar nada, não vou falar nada. Mas não é, às vezes não tá autorizado, mas mesmo assim a gente tá lá, amando ele, né? É isso aí, é isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Obrigada por ter participado. Foi uma conversa muito rica, muito inspiradora de todos os pontos de vista aqui. Obrigada, viu? Obrigada, meninos, vocês também. Obrigada, Bruna. Vocês vão cantar ainda, tá? Tá bom? Vamos fechar com música isso aí, tá? Então tá, gente, ó. Obrigada, viu? Você aí de casa. Segunda-feira eu volto, tá? 3h30 da tarde, lá na minha casa, aqui do ladinho, tá bom? Vamos de música agora.